Olá, boa noite, bom dia. Agora eu cheguei do culto da igreja e estava me lembrando que na semana passada eu tinha falado sobre Eli, Hófni e Finéias e seus filhos. Falei sobre Samuel, falei sobre Ana, sobre que a Elcana, que era marido de Ana, né? Que ela sofria muito, que ela queria ter um filho e ela buscava a Deus para conseguir esta bênção. E que primeiramente nós temos que buscar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. E ela buscava a Deus. E conseguiu o filho que tanto ela que Deus deu para ela, que ela chamava Samuel, que ela fez um voto com Deus. E se ela ganhasse esse filho, ela ia consagrar para Deus, ia trabalhar para Ele. E quando ela ganhou esse filho, Samuel, ela levou para o tabernáculo, para a tenda, onde estava o sumo sacerdote Eli. E ficou lá, foi um profeta de Deus. Que ele não reconheceu a navalha, quer dizer que os cabelos cresceram, né, e tudo. Não tomava vinho, bebida alcoólica, e assim foi. E aí tem toda a história depois de que ele foi levado, Samuel, lá para a tenda. E eu falei que ia continuar esse estudo, que no caso daí para nós estudarmos juntos, né? Que eu aprendo, nós vamos aprender bastante, e para crescimento espiritual nosso. E aí eu falei que na próxima vez, que seria, agora eu vou tentar trazer um estudo para nós aprendermos juntos sobre a batalha, por causa do pecado dos filhos de Eli, Hófni e Finéias, que eles, não pode dizer, eles não se entregaram totalmente a Deus, eles erravam muito. E para os profetas, tudo falavam para Eli corrigir os filhos deles, Hófni e Finéias, e não adiantava. Eli não quer no modo de dizer, não falava no sentido de eles parar aquilo ali, ou dá para entender que Hófni e Finéias não ouviam, passavam no ouvido um no outro. Dos erros dele, no caso, ele foi falado ali sobre as mulheres que ficavam na entrada da tenda, que eles se aproveitavam das mulheres, dos sacrifícios feitos para Deus, eles se aproveitavam de toda a carne, porque quando era feito os sacrifícios de agradecimento, a carne era distribuída entre os sacerdotes, as pessoas, tudo, que era feito com agradecimento, né? Mas eles tomavam conta de tudo, eles se passavam demais, erraram, estavam em pecado, não ouviam a palavra de Deus. Eu vou tentar hoje trazer vou tentar fazer o mínimo possível sobre essa parte de Hófni e Finéias e a guerra, que eles foram na luta contra os filisteus, e eles estavam em pecado, e foram para a luta, e achavam que iam ganhar, porque nós temos que cuidar a nossa vida com Deus, que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, para nós termos vitórias na nossa vida no dia a dia. Se nós não fizermos no dia a dia a busca em Deus e tentarmos fazer as coisas retas, aquilo que Deus tem mandado, os mandamentos, os estatutos de Deus, nós não vamos ter vitórias no dia a dia. E vai ser o exemplo agora que eu vou tentar ler um estudo que eu fiz referente a essa parte. Que depois que quando eles erraram para valer, não ouviram a voz de Deus falando para eles parar de errar, eles saíram à luta contra os filisteus numa guerra. Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Esta expedição de guerra foi empreendida pelos israelitas, sem o conselho de Deus, sem o consentimento de Deus, sem o apoio do sumo sacerdote ou profeta. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Voltando eles para o acampamento, a força fragmentada e desalentada, disseram os anciãos de Israel:
por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Porque eles perderam a batalha, perderam 4.000 homens. E por quê? Porque não ouviram a palavra de Deus, não obedeceram. Então eles não tinham vitórias no dia a dia. Isso serve para nós. E a nação estava madura para o juízo de Deus. E no entanto não viam que os seus próprios pecados haviam sido a causa daquele terrível revés. E disseram: tragamos de Siló, onde estava a arca, né, Siló, onde tinha o sumo sacerdote Eli. Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Eles perderam a batalha e achavam que iam ganhar, levando a arca fisicamente. O Senhor não dera ordem ou permissão para que a arca fosse ao exército, junto com eles. Contudo, os israelitas estavam confiantes em que deles seria a vitória, e proferiram uma grande aclamação quando ela foi, e pelos filhos de Eli, levada ao arraial, quer dizer, ao acampamento. Então os filhos de Eli levaram essa arca sem a permissão de Deus, e estavam em pecado ainda. O que poderia acontecer, né? Aí os filisteus consideravam a arca como o Deus de Israel. Todas as grandes obras que Jeová Deus fizera em prol do seu povo eram por eles atribuídas ao poder da arca, né? Ao ouvirem as aclamações de júbilo pela aproximação, disseram eles, né, os filisteus: que voz de tão grande júbilo, e esta está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, ao acampamento, pelo que os filisteus se atemorizaram, ficaram com temor, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos trará ou nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Chamando a arca do Senhor de deuses, que é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, porque eles tinham outros deuses, os filisteus. Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus. Ficaram com medo de ficar escravos do povo hebreu. E ali eles falando, né, que eles reconheceram e sabiam de toda a história referente quando o povo hebreu saiu do Egito. Eles eram escravos porque Deus abriu o mar para eles passarem tudo, milagres. Então eles têm um reconhecimento de tudo sobre o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E disseram: esforçai-vos, filisteus, e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas ou não venhais a servir aos ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Aí você pode ver essa parte aí depois, lendo na Sagrada Escritura. É 1 Samuel 4, 2, 3 e do 6 ao 9. Os filisteus deram um encarniçado assalto, de que resultou a derrota de Israel. Foi horrível o assalto que eles deram em Israel. Estavam em pecado. Como é que Deus ia dar vitória para eles? E com grande morticínio, morreram muitos. Morreram 30.000 homens, jaziam mortos em campo. Na outra foi 4.000, né? Agora com a arca junto, foi 30.000 homens mortos. E a arca de Deus, ela foi levada pelos filisteus, foi tomada, tendo os 2 filhos de Eli tombado enquanto combatiam para defendê-la. No outro estudo que nós fizemos juntos, foi falado sobre aquele profeta. Deus falou através de Samuel e o outro profeta, que não dá o nome ali, que foi lido no estudo anterior, que ele falou para Eli, referente à morte de seus filhos. E se concretizava, porque Deus nunca erra. E agora, através dessa desobediência, eles morreram. E perderam a batalha e tudo. Estavam mortos, os filhos do sumo sacerdote. Então, deixou-se assim novamente, nas páginas da história, um testemunho
para todos os séculos futuros, de que a iniquidade, né, do povo professo de Deus verdadeiro não ficará impune. Eles erraram e veio o castigo de Deus sobre eles. Quanto maior for o conhecimento da vontade de Deus, tanto maior o pecado daqueles que a desentendem. A maior espantosa calamidade que poderia ocorrer recaíra a Israel. A arca de Deus fora apreendida, foi levada, estava em poder do inimigo, dos filisteus. A glória havia verdadeiramente se afastado de Israel, quando o símbolo da presença e poder contínuos de Deus Jeová foi removido por meio deles, que a arca, que simbolizava a presença de Deus naquele lugar. Então, quando o símbolo da presença e poder contínuos de Jeová Deus foi removido por meio deles, né? Então, com aquele escrínio sagrado, associavam-se as mais maravilhosas revelações da verdade e poder de Deus. Em tempos anteriores, vitórias miraculosas haviam sido conseguidas, quando, né, quer que o mesmo aparecia. Deus aparecia com o poder e glória dele e dava a vitória ao povo de Deus. Então, faziam-se-lhe sombras as asas dos querubins de ouro, e a glória de Deus indescritível, a Shekinah, que se chama, né, a presença de Deus, o poder, símbolo visível do Altíssimo Deus, repousara sobre ela no lugar santíssimo. Mas agora não trouxera vitória alguma, e Deus dava vitória com o poder dele, a Shekinah, da presença dele. Não se mostrara ser uma defesa nesta ocasião, e havia pranto por todo Israel. Israel chorava demais, pranteava. Não se haviam compenetrado e que sua fé era simplesmente uma fé nominal, pela boca fora, ó, tenho fé. Mas ela não se transformava um ato verdadeiro, nos atos do dia deles. É só pela boca que eles diziam que tinham fé. Que eles pegaram, dá para ver ali que eles pegaram a arca, achando que iam ter vitória, pecando no dia a dia, não se arrependendo. Porque a palavra de Deus diz que todo dia nós temos que orar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque Deus é grandioso e perdoar nossos pecados todo dia. Não importa o pecado que nós tenhamos feito no dia a dia. Ele nos perdoa, Deus é grandioso, Deus é amoroso. Então, não havia entrado no coração deles tudo isso aí. Eles tinham uma fé só nominal no dizer do dia a dia. E perderam o poder da mesma para prevalecerem com Deus. A lei de Deus, contida na arca, era também um símbolo de sua presença, mas haviam lançado o desprezo aos mandamentos, desdenharam suas reivindicações e constritaram o Espírito Santo, né, o desprezo, do modo que se retirou o poder de Deus sobre eles. E isso também pode acontecer conosco. Nós temos que nos alegrar com o Senhor no dia a dia. Ele tem que se contentar conosco, se alegrar. Quando o povo obedecia aos santos preceitos de Deus, Deus se alegrava. O Senhor estava com eles para agir em prol deles, com seu poder infinito. Mas quando olharam para a arca e não a puseram em relação com Deus, e desobedeceram a Deus, né? Tampouco honraram a vontade revelada pela obediência à sua lei. Serviu-lhes ela, a arca, de pouco, uma caixa comum que estavam levando, porque desobedeceram a Deus. Olhavam para a arca como as nações idólatras olhavam para os seus deuses, como se ela possuísse em si os elementos de poder e salvação. Transgrediram a lei que nela continha, pois o seu mesmo culto à arca determinou a formalidade, a hipocrisia e a idolatria. Seu pecado tinham separado eles de Deus, e ele, o Deus poderoso, não lhe poderia dar a vitória, antes que se arrependesse e abandonasse a sua iniquidade, o seu pecado. Se eles tivessem abandonado o pecado e tivessem levado a arca, obedecido a Deus, eles teriam a vitória, como nós poderíamos ter no dia a dia. Mas eles não obedeceram a Deus. Isso se tornou uma mera caixa, não pode dizer.
porque se estivessem no dia a dia, servindo para nós, fazer o que é reto, teriam grandes vitórias. Quando o exército saiu para a batalha, Eli, o cego e velho, havia ficado em Siló, que era o sumo sacerdote. Foi com inquietadores pressentimentos que ele aguardou o resultado do conflito, da luta contra os filisteus, porquanto o seu coração, o coração de Eli, estava tremendo pela arca de Deus, tomando lugar fora da porta do tabernáculo. Saiu fora, porque o lugar da arca era dentro do tabernáculo, da tenda. Então, assentava-se todos os dias ao lado do caminho, esperando ansiosamente a chegada de um mensageiro do campo de batalha. Então dá para ver que o profeta Elias ficava na porta da tenda do tabernáculo à espera do resultado da batalha. E diz que Eli era muito gordo, era muito pesado, e ficava sentado na porta da tenda. Agora vamos ver o resultado de tudo isso aí. Finalmente, um benjamita, da tribo de Benjamim, do exército, com os vestidos rotos e com a terra sobre a cabeça, veio correndo pela subida que dava para a cidade, passando descuidadamente pelo ancião Eli, ao lado do caminho. Arremessou-se à cidade e referiu às multidões ansiosas a notícia da derrota e das perdas, da morte de Hófni e Finéias, o filho de Eli, e da perda da arca para os filisteus. O ruído de choro e lamentação chegou para aquele que ao lado do tabernáculo vigiava. Para Eli, o mensageiro foi-lhe trazido à presença de Eli. E o homem disse para Eli: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E os demais disso também, os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram na batalha. Eli pôde suportar tudo isto, por terrível que fosse, pois ele esperava. Mas quando o mensageiro acrescentou: a arca de Deus foi tomada, uma expressão de indizível angústia lhe passou pelo semblante, pelo seu rosto, pelo seu semblante. O pensamento de que seu pecado de tal maneira desonrara a Deus e fizera com que Deus se retirasse da sua presença, da presença de Israel. Era mais do que podia suportar Eli. Deixando-no suas forças, Eli caiu de costa da cadeira e quebrou-lhe o pescoço de Eli, porque também era pesado. E Eli morreu naquela hora, o sacerdote morreu. Tudo poderia sido, postergado, todo esse acontecimento da morte de Eli, se desde o começo ele tivesse ensinado seus filhos no modo correto de fazer todas as coisas, no modo que Deus queria. Nada disso teria acontecido, e os filhos teriam que ouvir. O pulso de Eli, falando aqui, não foi o suficiente para conseguir moldar os seus filhos no pulso de sabedoria de Deus. E eles fizeram tudo que é errado, e agora o que acontece? Os hebreus perdem a batalha, morrem os 2 filhos os filhos de Eli, roubaram a arca pelos filisteus, e há morte. E tem mais coisas que vai acontecer ainda. Mas o Senhor não havia rejeitado o seu povo inteiramente. Tampouco toleraria por muito tempo a exultação dos gentios. Dos gentios seria os filisteus, que se exultavam, estavam cantando de alegria, fazendo festa. Usara os filisteus como instrumento para punir Israel e empregou a arca para castigar os filisteus. Nos tempos passados, a presença divina de Deus a acompanhara, a fim de ser ela, a arca, a força e glória do seu povo, um povo obediente, que ouvia a palavra de Deus. Aquela presença invisível ainda a acompanharia para levar o terror e a destruição aos transgressores de sua santa lei. Quer dizer que dá para entender ainda que essa arca seria o terror para esse povo filisteu, que grandes coisas horríveis ainda aconteceriam a eles, que depois nós vamos ver no outro estudo mais tarde, porque o estudo é muito grande, que
que nós vamos estudar juntos, certo? Então dá para ver aqui que o Senhor nosso Deus, o Deus Jeová, que está na Sagrada Escritura, né, na Bíblia Antiga, que fala o nome de Deus é Jeová, outros falam Javé, e o Senhor muitas vezes emprega seus piores inimigos para punir a infidelidade do seu povo professa verdadeiro. Os ímpios podem triunfar por algum tempo, vendo Israel sofrer o castigo, mas virá o tempo em que eles também deverão defrontar-se com a presença de um Deus verdadeiro, um Deus santo, que odeia o pecado. Onde quer que a iniquidade seja acalentada, seguir-se-ão rápidos e infalíveis os juízos de Deus. Então, já deu uns bastante minutos, então eu convido você para nós continuarmos a estudar esta palavra. Eu não vou fazer uma extensão muito grande para nós podermos entender a palavra de Deus profundamente. Se fizer muita coisa aqui falada, não vai para entender. Então deu para entender aqui que o pecado, a desobediência de Deus, a Deus de Ófni e Finéias, que tinha profetas falando para o pai deles, o sumo sacerdote ali, para eles mudarem de vida, eles não quiseram isso aí. E veio o castigo de Deus sobre eles. E nessa batalha contra os filisteus, nas duas batalhas, a primeira foi 4.000, vimos, e depois 30.000 na segunda batalha, e os filisteus levaram a arca da aliança, né, para eles, que eles roubaram, e agora sofreriam no próximo estudo, que vamos ver o que vai acontecer com os filisteus. Então ensina a nós a sermos obedientes no dia a dia, sermos pessoas retas. Então veio no meu coração, estava no culto agora da igreja, e veio no coração continuar essa palavra. Eu falei no começo, falamos sobre Ana, né, sobre o filho que ela teve, que foi Samuel, o profeta, e o profeta Samuel avisou, e um outro profeta, que não diz o nome, também avisou Eli. E Deus tem avisado hoje em dia, através da Sagrada Escritura, sobre o fazer reto. E vamos falar para nossos filhos, ou as pessoas que quiserem ouvir, a palavra de Deus, como obedecer a Deus. Amém? Então, próximo estudo, vamos estudar juntos. Agora eu vou usar esse nome para nós, vamos estudar junto. O Cristiano agora está escutando ali. Ô Cristiano, Deus te abençoe. Agora eu vou fazer uma oração. Aí, porque você sabe, né, que na humildade, né, eu sou presbítero, e Deus deu para o presbítero a função de orar pelas pessoas. E se é pelas pessoas que... depois eu vou passar para o YouTube essa palavra, porque eu vou gravar na parte direta do meu celular, e aí eu passo para o YouTube. E muitas pessoas, tenho certeza que vão receber essa oração, vão colocar um copo d'água, que Deus vai abençoar, e eu vou passar um lenço, levar para uma pessoa enferma, colocar a mão em cima da cabeça, e a pessoa vai ser curada. Eu vou fazer uma oração agora. Aquelas pessoas que futuramente vão estar escutando e vão receber a bênção, em nome de Jesus. Então, poderoso Deus e Senhor, eu chego na Tua presença, nesta noite, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que através dessa água, desse pano, dessa camisa, que o Senhor agora vai com o Seu poder na água, que se transforme agora, Deus, que nem o tanque de Betesda, que aquele homem, Senhor Deus poderoso, foi colocado naquele tanque de água e ele foi curado. E através também, Deus, dos Teus servos, do Pedro, Paulo, que eles também tinham, Senhor Deus poderoso, panos, vestidos, camisas, e levavam, e eles abençoavam e iam levados para os doentes, e eles eram curados. Então você, agora que não tem pano nem água, pode colocar a mão na cabeça, ou receber essa bênção agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, poderoso Deus, agora toca, Senhor, e cura de toda a enfermidade, dos pés à cabeça, de mão a mão, de lado a lado agora, que seja curado, Senhor, toda a enfermidade dos olhos, do coração, Senhor, coluna, pedra nos rins, vesícula, em nome dos ossos, intestino agora, Senhor, articulação, diabetes, pressão alta, em nome de Jesus, câncer, em nome de Jesus, toda agora a cegueira, seja desfeita agora, surdez seja desfeito, zumbido no ouvido, na cabeça agora, recebe a bênção de Deus e a cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fígado também, rim agora, baço,
em nome de Jesus, bexiga, em nome de Jesus, agora toda enfermidade seja desfeita agora, pela glória do nome de Jesus Cristo, e receba a bênção em nome de Jesus, e recebe a cura agora para a glória do nosso nome, do nome de Jesus, que Jesus Cristo tem poder. Jesus tem poder, eu não tenho poder nenhum, mas nós falamos agora em nome de Jesus Cristo, que Ele tem poder de fazer tantas coisas que nós nem imaginamos. Porque Cristo, quando Ele fez os milagres, Ele mandou os seus discípulos irem, e muitos foram curados, e Jesus Cristo continua vivo, e os milagres continuam, é só crer pela fé que você está curado em nome de Jesus. Amém? Então, boa noite a todos, até mais, Cristiano, saudade de vocês, em nome de Jesus, e obrigado, e passe adiante. Amém? Glória a Deus. Estou indo.